que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo. Não por ser proibido por alguma força externa ou lei terrena, mas por se tratar de um mapa da alma, um diagrama psíquico capaz de desmantelar a mais perigosa e a mais bem construída das máscaras sociais, a do narcisista. O jogo deles, afinal, é feito de fumaça e espelhos. E se você cair na ilusão repetida e incessante que eles projetam, a sua vida, o seu propósito e a sua identidade se tornam meras cinzas de um incêndio controlado, uma conflagração fria onde apenas o vazio sobrevive. Estamos falando da engenharia reversa, de um veneno psíquico, uma alquimia sombria que poucos se arriscam a tocar, mas que é fundamental para a sobrevivência da alma. Esta não é, de modo algum, mais uma análise rasa de comportamentos tóxicos ou de listas superficiais de sinais de alerta. Poucos psicólogos se atrevem a mergulhar na profundidade sombria que Carl Gustav Jung desvendou. A sombra que habita o predador. E, paradoxalmente, a sombra que o predador tenta despertar e alimentar na vítima. A maioria das abordagens convencionais ignora que o único antídoto real e permanente contra essa toxicidade reside na nossa própria alquimia interior, na coragem de encarar o chumbo da nossa própria psique para transformá-lo em ouro. Fique absolutamente focado e presente até o final, porque o último desses 5 golpes mentais letais, o quinto e mais crucial, é o único que garante que o narcisista não apenas prove do seu próprio veneno destilado, mas que ele o beba até a última gota, sem chance de reincidência, sem que haja sequer um resquício de energia para que o ciclo de abuso se reinicie. Esse último golpe é o silêncio que ensurdece a alma. O mestre Carl Jung nos ensinou que toda neurose é, no fundo, um sofrimento legítimo por uma alma que não encontrou o seu destino, que se desviou do caminho da individualização. Ele via o narcisismo patológico não como uma simples arrogância, mas como um complexo inflado, uma persona gigantesca e hipertrofiada que devora o eu verdadeiro e o aprisiona no pântano do inconsciente. Usaremos a lente exata da psicologia analítica dele para quebrar essa ilusão, revelando a fratura interna que o narcisista se esforça desesperadamente para esconder. Se você sente que sua energia vital está sendo drenada diariamente, que sua realidade é constantemente distorcida e reescrita pela narrativa de outro, ou que suas emoções estão aprisionadas em um labirinto sem saída, então não se engane. Um desses 5 mecanismos já está ativo e operando em sua vida, drenando sua essência. Quando eu revelar a natureza exata e arquetípica desses golpes, você finalmente entenderá por que todas as suas tentativas passadas de confrontação, de argumentação lógica ou de apelo emocional falharam miseravelmente. Nesta jornada de expansão da consciência, você vai descobrir 3 verdades transformadoras. Primeiro, a revelação do real mecanismo de defesa do predador psíquico, o motor que mantém a máscara dele operando. Segundo, as estratégias simbólicas e psicológicas para reverter o ciclo de abuso, usando a dor como matéria-prima. E, por fim, a solução definitiva para transmutar sua dor em poder arquetípico, tornando-se imune ao veneno. Ao final deste vídeo, eu vou revelar o segredo do que chamo de espelho de névoa, o único artifício da alma que desativa completamente a fonte de energia narcísica e transforma o predador, o perseguidor da alma, em um fantasma silencioso de si mesmo, um complexo inócuo. Prepare-se para a descida ao abismo, pois é apenas na escuridão que o ouro da verdade é forjado. O caminho para desarmar o narcisista não reside em combatê-lo no plano da persona, onde ele é o mestre inquestionável da manipulação e da autoilusão. Combater uma fachada é o mesmo que tentar socar uma nuvem. O esforço é exaustivo e o resultado é nulo, pois a nuvem simplesmente se reforma e ri do seu cansaço.
A verdadeira batalha se trava no campo da psique profunda, no território do inconsciente, onde os arquétipos governam. O narcisista, em sua essência, vive em um estado de cisão interna, um trauma congelado que resultou na inflação da persona, a máscara social idealizada, e na consequente supressão brutal do si mesmo, o self. Ele não busca apenas poder sobre os outros, ele busca a sua energia vital, porque a sua própria fonte está seca. Ele é um vampiro psíquico que rouba a luz alheia para disfarçar o buraco negro interior. Nós nomeamos esses 5 antídotos como golpes mentais letais, porque eles visam a estrutura psicológica fundamental que sustenta o complexo narcísico, atacando a raiz, e não apenas o fruto podre do comportamento. Eles são letais para a sua ilusão, para a sua estrutura defensiva e para a sua capacidade de sugar a vida. Eles são letais, acima de tudo, para o mito que o narcisista teceu sobre si mesmo e sobre o mundo. O primeiro golpe mental letal, a integração da sombra pessoal, a negação da projeção. O narcisista opera predominantemente através da projeção. O que ele mais odeia, teme e nega em si mesmo, sua fragilidade, sua inveja destrutiva, sua mediocridade, seu vazio existencial, ele joga sobre a vítima. É um mecanismo de defesa primitivo. O eu não suporta a verdade, então a verdade é atribuída ao outro. Você se torna o recipiente sanitário de todo o lixo psíquico que o narcisista se recusa a processar. Ele te chama de fraco porque ele teme a própria fraqueza. Ele te acusa de infidelidade porque ele é infiel à própria alma. Ele te diminui porque ele se sente microscopicamente pequeno por dentro. O golpe mental letal reside na radical e imediata recusa em aceitar essa projeção como verdade. E a recusa mais profunda e eficaz não é verbal, é interna. Consiste em, paradoxalmente, integrar a sua própria sombra, aceitando as partes de si que o narcisista tenta manipular. Quando você reconhece e acolhe a sua própria fragilidade humana, a sua própria capacidade de erro, a projeção do narcisista perde o lugar onde se fixar. Pense na sombra como o seu irmão mais velho e difícil, aquele que vive no porão escuro da sua psique. O narcisista tenta fazer você acreditar que ele é um monstro horrível e que o monstro é você. A estratégia junguiana é descer ao porão, acender a lanterna e conversar com esse irmão. Você descobre que ele não é um monstro, mas sim a matéria-prima da sua força não desenvolvida, o chumbo que precisa ser transmutado. Ao trazer para a luz suas próprias áreas de imperfeição, você retira o anzol que o narcisista usa para pescar suas emoções. Se ele te acusa de ser emocionalmente instável e você já aceitou internamente, sim, sou um ser humano complexo, e sim, às vezes sou instável, mas essa instabilidade é o preço da minha sensibilidade e da minha vida interior rica. A acusação dele não encontra ressonância. Ela ricocheteia. Este golpe é a quietude da autoaceitação frente ao furacão da acusação. É a alvenaria da alma que se torna impenetrável. O narcisista precisa que você se debata e se defenda contra a projeção, porque essa defesa é o que confirma a ele a validade da sua mentira. Se você não se defende, mas simplesmente observa a projeção, retornando ao remetente, o narcisista fica em pane. Ele é forçado, ainda que inconscientemente, a carregar novamente o peso do seu próprio lixo psíquico, algo que ele fará de tudo para evitar. A negação da projeção não é um ato de vingança, mas um ato de higiene psíquica e autoconhecimento profundo. É a realização de que o inferno que ele descreve não está em você, mas é a paisagem interna dele mesmo. Este é o primeiro passo na alquimia da libertação. O segundo golpe mental letal, o resgate do tesouro da ânima, ânimos, bloqueando o espelhamento. O narcisista é um mestre em espelhamento.
Um predador que veste a pele de suas vítimas antes de devorá-las. No início do ciclo de abuso, ele projeta em você o que Jung chamaria de ânima idealizada, se você for um homem, ou ânimos idealizado, se você for uma mulher. Ele se torna o seu parceiro perfeito, sua alma gêmea, o tesouro que faltava para completar a sua vida. Essa fase, conhecida como love bombing, é, na verdade, uma tática para roubar o seu tesouro interior, o seu centro emocional. Ele não está vendo você. Ele está vendo a projeção de suas próprias necessidades não satisfeitas e, ao mesmo tempo, ele está estudando a projeção da sua ânima ou ânimos, a imagem interna que você carrega do ideal de relacionamento. O tesouro da anima animus representa o aspecto feminino ou masculino não desenvolvido na psique, a ponte para o inconsciente. Quando o narcisista manipula você a projetar esse ideal nele, ele ganha acesso direto à sua energia emocional mais profunda, ao seu fogo interno. Quando a fase de desvalorização começa, ele não está atacando o seu eu cotidiano. Ele está profanando o templo do seu ideal, o lugar mais sagrado da sua psique, causando uma ferida que parece mortal. O golpe mental letal 2 é o resgate imediato desse tesouro. É o ato consciente de retirar a projeção do ideal do parceiro sobre o narcisista e internalizá-la, reintegrando a anima ou o ânimos ao seu lugar de direito na psique. Isso significa que você deve se tornar a fonte da validação, do amor e da completude que você procurava desesperadamente no exterior. O relacionamento com a figura interna da ânima, ânimos, é o que Jung chamava de casamento alquímico, a coniunctio. Quando você começa a dialogar internamente com o seu lado feminino, se for um homem, ou masculino, se for uma mulher, a necessidade de ter o narcisista como espelho ou como complemento evapora. O narcisista precisa que o seu parceiro seja um satélite, girando em torno da gravidade da sua necessidade. Quando o satélite se torna um planeta autônomo, com sua própria luz e sua própria órbita, o campo gravitacional do narcisista se torna irrelevante. Este golpe exige um mergulho na arte de se satisfazer profundamente, cultivando a sua própria criatividade, o seu próprio senso de valor e a sua própria força interior. Se a fonte do seu amor e da sua plenitude reside em você, o espelho vazio que o narcisista oferece não reflete nada de valor. O narcisista tentará desesperadamente puxar a projeção de volta através de táticas de hoovering, aspirar a vítima de volta, mas se o tesouro da ânima, ânimos, estiver guardado e seguro dentro de você, a isca se torna ineficaz. O predador só pode se alimentar de um ideal não realizado que está projetado externamente. Ao resgatar esse ideal, você o condena à inanição psíquica. O terceiro golpe mental letal, a desinflação da persona, destruindo a fonte de suprimento. O narcisista é, essencialmente, a sua persona. Sua vida é um palco onde a persona, a máscara de sucesso, bondade, inteligência ou vitimização extrema, deve ser constantemente validada. Essa necessidade de validação constante é o que chamamos de suprimento narcísico, o oxigênio que mantém a máscara inflada e a ilusão viva. Sem esse suprimento, a persona se esvazia e o que resta é o horror do eu não desenvolvido, o complexo inferior que ele tanto tenta esconder. O golpe mental letal 3 é a destruição silenciosa dessa fonte de suprimento. E a destruição não é feita com gritos ou argumentos. É feita com o que os antigos filósofos chamavam de apatheia, não no sentido moderno de apatia, mas no sentido de desinteresse radical e inabalável. O narcisista alimenta-se de reação, seja ela adoração, suprimento positivo, ou dor, medo, raiva e desespero, suprimento negativo. Ele precisa da energia emocional que você gasta lutando contra ele, se justificando ou sofrendo por causa dele.
Sua reação é o combustível mais potente que existe. A desinflação da persona começa quando a vítima se torna um muro opaco e silencioso. Não há mais justificativas, nem súplicas, nem lágrimas visíveis, nem explosões de raiva. Há apenas a quietude da indiferença existencial. Isso não significa que você não sente dor. Significa que você se recusa a alimentar a persona com essa dor. É a dor que se torna interna, um processo de luto privado, não um espetáculo para o predador. Quando o narcisista tenta provocar a raiva ou a culpa e a vítima responde com uma serenidade fria, quase clínica, o motor de suprimento falha. É como se a persona estivesse gritando: olhe para mim, eu sou importante, eu sou terrível, eu sou maravilhoso. E o universo, na forma da vítima, respondesse com um silêncio plano e desinteressado. Essa reação de não reação é devastadora, porque ela ataca a verdade central do narcisista, a crença de que ele é o centro do universo. Quando ele percebe que não consegue extrair energia, ele não vê mais a vítima como uma fonte de vida, mas como um objeto morto, um fantasma que não pode ser tocado. A persona começa a encolher por falta de oxigênio. Este é o momento em que o narcisista frequentemente abandona o alvo, pois ele precisa de uma alma viva para sugar, não de uma pedra imóvel. A desinflação da persona é a libertação através da observação desapaixonada. Você o vê, mas não o valida. E ver sem validar é a morte social para o complexo narcísico. O quarto golpe mental letal: a ativação do arquétipo do herói, guerreiro, estabelecendo limites sacros. O narcisista opera em um mundo onde os limites são fluidos e a realidade é maleável, feita para servir à sua necessidade. Ele invade o espaço psíquico, emocional e material da vítima como se fosse um direito inato. Ele ignora o não, distorce o sim e faz do seu território interno uma zona de guerra constante. O golpe mental letal 4 é a ativação do arquétipo do herói ou do guerreiro dentro da psique da vítima. Não se trata de revidar com agressividade, o que é simplesmente fornecer mais suprimento, mas de um ato de autoridade interna inabalável. É o estabelecimento de um temenos, uma palavra grega que Jung usava para descrever um espaço sagrado e inviolável. Um círculo mágico de proteção onde a alma pode residir em paz. A fronteira do guerreiro não é negociável. Se o limite é "não me ligue depois das 9 da noite" e o telefone toca às 9:01, o guerreiro não atende, não discute, não envia mensagens de texto. Ele silencia. Se o limite é "eu não aceito mais ser insultado" e o insulto ocorre, o guerreiro se levanta e se retira, fisicamente ou emocionalmente, sem explicação, sem necessidade de provar nada. Esta não é uma batalha de persona contra persona, mas a afirmação da soberania do si mesmo sobre o complexo. O herói, neste contexto, é aquele que faz o sacrifício necessário. Muitas vezes, o sacrifício da fantasia de que o narcisista pode mudar, ou o sacrifício da própria relação. O guerreiro sabe que algumas batalhas só são vencidas quando o campo é abandonado. Ele defende o tesouro, o si mesmo. E o tesouro mais valioso é a sua saúde mental e a sua integridade. Quando o narcisista tenta invadir o temenos, ele encontra uma resistência que não é emocional, mas estrutural. É a parede de granito onde ele esperava encontrar areia movediça. Essa firmeza assusta o narcisista mais do que qualquer explosão de raiva, porque a firmeza é o oposto da maleabilidade que ele exige de suas vítimas. A ativação do arquétipo do guerreiro significa que você está disposto a pagar o preço da solidão e da perda, se esse preço for a preservação da sua alma. É a declaração arquetípica: meu território é sagrado e não permito que a sua sombra pise nele. Essa afirmação de limites sacros é um veneno puro para a psique narcísica, que só pode existir onde há caos e indefinição.
O quinto golpe mental letal. O retorno ao si mesmo. A individualização completa. Chegamos ao cerne da questão. O golpe que faz o narcisista provar do próprio veneno em sua forma mais potente. A dose letal que encerra o ciclo para sempre. Este golpe não é uma técnica, é um estado de ser. É a conclusão da jornada do herói. O processo de individuação. Jung define a individuação como o processo pelo qual o ser humano se torna um indivíduo, uma unidade indivisível e autônoma, diferenciada do inconsciente coletivo e da persona social. É o retorno ao si mesmo, o self, o centro total da psique, o eixo da personalidade. O narcisista, como dito, é fundamentalmente um ser dividido e incompleto, um complexo aprisionado na persona. A incompletude é o seu motor de busca de suprimento. Ele precisa desesperadamente que os outros validem sua existência, porque ele não consegue se validar internamente. A vítima, por sua vez, enquanto está presa no ciclo, também está em um estado de não individualização, buscando a completude ou a validação no relacionamento externo. O golpe mental letal 5 é o fechamento completo do circuito de energia. A vítima se torna completamente centrada no seu si mesmo. A busca por justiça, por reconhecimento, por desculpas, por fechamento, closure, por parte do narcisista, é completamente abandonada e reorientada para o interno. O narcisista quer que você continue lutando pela verdade, pois a luta mantém você conectado a ele. A individuação é o ato de declarar que a verdade dele não tem mais relevância para a sua vida, que a realidade dele é uma alucinação privada que não toca mais a sua esfera. Este é o momento em que a vítima não apenas estabelece o contato zero físico, mas alcança o contato zero emocional e psíquico. A pessoa individualizada não sente raiva do narcisista, nem pena, nem desejo de vingança. Ela sente o que se sente por um personagem de um filme antigo que já acabou. O narcisista se torna um complexo inativo, uma memória distante, desprovida de qualquer carga emocional. O veneno do narcisista é a dependência e a divisão. O antídoto da individualização é a autonomia e a totalidade. Quando você se torna um ser completo, seu valor não depende de sua persona, de suas realizações ou da validação de terceiros. Seu valor é intrínseco. E essa totalidade, essa autonomia inabalável é o que faz o narcisista provar do próprio veneno. O veneno deles é a inveja, a incapacidade de suportar a luz alheia. Quando a vítima alcança a individuação, ela irradia uma luz de autenticidade e plenitude que o narcisista não pode suportar nem consumir. Ele tentou te destruir, te fragmentar e te roubar. Mas você usou essa dor como matéria-prima para a sua própria transformação alquímica. O veneno que ele injetou se torna o catalisador da sua cura. Ele é confrontado com o sucesso da sua vítima e, pior, com a absoluta irrelevância de sua própria persona nessa nova realidade. O triunfo da individuação é a condenação do narcisista à sua solidão mais profunda e ao confronto com o vazio de sua alma. É o golpe final, é o silêncio que o engole. E agora, a revelação. O segredo do espelho de névoa. O espelho de névoa não é um artefato mágico, mas uma postura psíquica. O narcisista busca ser refletido, pois a persona necessita de reflexos claros e vívidos, sejam eles de adoração ou de ódio. Ele lança em você a sua imagem distorcida e espera que você a devolva ampliada. O espelho de névoa é a ausência de reflexo. Quando você atinge a individuação, você não se torna um espelho quebrado, o que ainda gera reação, ou um espelho que reflete a verdade, o que gera fúria narcísica. Você se torna um espelho coberto por uma névoa densa e impenetrável. Ele olha para você e não vê nada. Ele lança a projeção e ela é absorvida no vácuo da sua indiferença.
Não há superfície para que a imagem se fixe. Não há calor para que a energia se acenda. O espelho de névoa significa: eu estou aqui inteiro em mim mesmo. Sua existência, suas manipulações, seus dramas, suas mentiras e sua persona não me dão reflexo, não me geram reação e não me definem. Você se torna para ele o que ele mais teme: o nada. Ele se torna o caçador que, ao ver seu alvo transformado em névoa, perde o sentido da caça e desaparece no vazio da sua própria falta de ser. Essa jornada, da vítima ao indivíduo, é o ápice da coragem psíquica. Ela exige que você se torne o herói da sua própria história, descendo ao abismo da sombra, resgatando o tesouro da ânima, ânimos, suportando o silêncio da indiferença e, finalmente, residindo no centro inabalável do si mesmo. O narcisista, em sua tragédia, é um convite sombrio e cruel, mas poderoso, para que você pare de viver uma vida baseada em projeções externas e comece a viver a vida que lhe foi destinada pelo seu próprio destino psíquico. A dor do abuso não é uma maldição, é a matéria-prima da sua transmutação. Olhe para dentro. Encontre o guerreiro que dorme sob a pele da vítima. Aceite a sombra, resgate a sua luz. E então, permaneça. Permaneça na totalidade do seu ser. Esta é a lei do retorno psíquico. O veneno retorna à sua origem quando o recipiente se torna puro demais para contê-lo. A verdadeira vitória não é a destruição do outro, mas a construção inabalável de si mesmo. Se esta verdade ressoou profundamente em seu templo interior, se o peso dessas palavras despertou um novo sentido de integridade e força, é um sinal de que sua alma está clamando pela individuação. Curta este vídeo para enviar um sinal de retorno energético ao universo, mostrando que você escolheu a luz sobre a escuridão. Comente abaixo, compartilhando qual desses 5 golpes ressoou mais forte em você. Se foi a negação da projeção, o resgate do tesouro interno, a desinflação da persona, a afirmação do guerreiro ou a quietude do si mesmo. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você sabe que estão presos no labirinto da manipulação, oferecendo-lhes um fio de Ariadne para o caminho de volta. E, acima de tudo, inscreva-se no canal para continuar a jornada ao lado de Carl Jung, explorando os mapas da psique que nos guiam à nossa totalidade. O trabalho não termina aqui. Ele apenas começou. A descida era necessária, mas a ascensão é inevitável. Que você encontre a força no seu centro. A quietude do si mesmo é o campo de batalha final. E é o único lugar onde a vitória é garantida sem a necessidade de engajamento direto. O narcisista, como um arquétipo do puera eternus, o menino eterno, imaturo e preso na fantasia de onipotência, não consegue lidar com a realidade da sua própria finitude e incompletude. Sua vida é uma fuga perpétua da sombra, uma maratona exaustiva para provar a uma plateia invisível e principalmente a si mesmo que a fachada é real. O veneno que ele injeta não é apenas a mentira ou a crueldade, é a dissociação. Ele tenta separar a vítima da sua própria realidade interna, fazendo-a duvidar da sua memória, da sua percepção, da sua sanidade e, em última instância, da sua dignidade. Essa tática, conhecida no domínio popular como gaslighting, é, na linguagem junguiana, uma tentativa de forçar a vítima a projetar seu si mesmo no narcisista, tornando-se assim uma extensão vazia do seu complexo inflado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando a individuação é o objetivo supremo, o indivíduo não busca a verdade fora,
no depoimento do outro ou na aprovação social. Ele busca a verdade no seu eixo, na sua bússola interna, que Jung chamava de função transcendente. Essa função é o mediador entre o consciente e o inconsciente, o caminho pelo qual a psique se move em direção à totalidade. Para o indivíduo que se liberta do ciclo narcísico, a função transcendente é ativada pela dor e pela crise, pois a crise força uma reavaliação radical de todos os valores e crenças. Imagine a psique como um sistema solar. O narcisista exige ser o Sol, e todas as suas vítimas devem ser planetas que orbitam em adoração ou em terror. A individuação é a declaração de que você é seu próprio Sol. Você tem sua própria luz e sua própria força gravitacional. Essa mudança de centro é o que destrói o sistema. O narcisista é avesso ao silêncio. O silêncio é o som da verdade que ele tenta abafar com o ruído incessante do drama, da fofoca, da intriga e do caos. O silêncio do indivíduo que alcançou o si mesmo não é um silêncio vazio, é um silêncio pleno, carregado de significado e de poder. É a voz do si mesmo que finalmente superou o clamor da persona ferida. Quando você se retira completamente do palco do drama, o narcisista é forçado a confrontar o vazio da sua plateia. Ele não tem para quem atuar. E no palco escuro e vazio, a persona começa a se desintegrar. É nesse colapso interno que o veneno se manifesta para ele, não como dor física ou retribuição externa, mas como o horror da sua própria realidade existencial. O veneno do narcisista é a sua própria neurose não tratada, sua eterna necessidade de ser tudo para os outros e nada para si mesmo. Ao se tornar o espelho de névoa, você não o está punindo. Você o está deixando sozinho com o seu maior medo, a sua própria incompletude. A descida ao inferno do relacionamento abusivo não deve ser vista como uma derrota, mas como o teste de fogo para a sua alma. Jung nos lembra que a árvore mais forte cresce nas tempestades. A dor que o narcisista infligiu é a semente de uma força que você jamais teria descoberto em um jardim de paz constante. Essa força é o que chamamos de poder arquetípico. O poder arquetípico, o símbolo da ressurreição. O processo de libertação do ciclo narcísico é uma morte e um renascimento, um processo alquímico de Nigredo, a escuridão, a putrefação da velha vida, e albedo, a purificação, o clareamento da alma, culminando na rubedo, a vermelhidão, a união dos opostos e o nascimento do si mesmo. O narcisista te força ao nigredo. Ele tenta te reduzir a cinzas, a matéria-prima do seu desespero. O erro da vítima é tentar renascer no palco do narcisista, provando a ele que está bem, que é forte, que superou. Isso é um erro de cálculo estratégico, pois ainda é uma tentativa de validação, de engajamento. O poder arquetípico da ressurreição é o renascimento que ocorre em segredo, longe dos olhos do predador. A albedo é o tempo de purificação, onde você separa o que é seu, sua essência, seus valores, suas memórias reais, do que é dele, as mentiras, as projeções, a confusão. É nesse período de retiro interno, de silêncio radical, que o ouro começa a se formar. Este ouro é a sua nova identidade, forjada na autenticidade. Você não está mais reagindo, mas criando. Sua energia é redirecionada de lutar contra a sombra externa para iluminar a sua casa interna. O narcisista vive no reino da reação e da superficialidade. O indivíduo renascido vive no reino da ação consciente e da profundidade. A ressurreição é a materialização do quinto golpe, a individuação completa. É o momento em que a antiga ferida se torna uma cicatriz honrada, não um ponto de dor. É a prova viva de que a alma é indestrutível, mesmo quando confrontada com um mal psíquico mais sofisticado, a libertação da culpa e da vergonha.
os filhos gêmeos do narcisismo. O narcisista é um mestre em gerar culpa e vergonha na vítima. Ele usa a culpa para controlar suas ações e a vergonha para destruir sua autoestima e sua capacidade de se posicionar. Culpa e vergonha são as algemas emocionais que prendem a vítima ao carrasco. A culpa é o sentimento de ter feito algo errado. A vergonha é o sentimento de ser algo errado. O narcisista não quer que você corrija seu comportamento. Culpa. Ele quer que você acredite que a sua essência é defeituosa. Vergonha. Garantindo a dependência psíquica. O processo de libertação junguiano exige a separação clara entre a culpa real, o que realmente fiz de errado, e a culpa projetada, o que o narcisista me forçou a sentir. A maioria da culpa que você carrega é projetada. O antídoto para a vergonha é a aceitação radical da humanidade. A vergonha floresce no isolamento e no segredo. Quando você traz sua dor e sua história para a luz, não para o narcisista, mas para si mesmo e para confidentes seguros, a vergonha se dissolve. Você reconhece: eu sou imperfeito, mas minha imperfeição é o que me torna humano e completo. O narcisista, que se esforça para ser perfeito, é, paradoxalmente, o mais incompleto de todos. Ao se libertar da vergonha, você destrói o último refúgio do narcisista em sua psique. Sem vergonha, não há necessidade de se esconder, e a autenticidade se torna a sua armadura. A inversão alquímica do tempo. Parando o loop de repetição. Um dos aspectos mais cruéis do abuso narcísico é o loop de repetição. Você se encontra revivendo os mesmos padrões, esperando resultados diferentes, mas obtendo sempre a mesma dor. Esse loop é um complexo não resolvido, um pedaço de sua história pessoal que insiste em se manifestar até ser integrado. O narcisista, muitas vezes, atrai pessoas que carregam feridas arquetípicas semelhantes às dele, especialmente feridas de abandono ou de rejeição parental. Ele não é apenas um parceiro, ele é o ativador do seu complexo infantil. Para provar do próprio veneno, o golpe mental deve incluir a inversão alquímica do tempo. Isso significa que você deve voltar conscientemente aos complexos infantis ativados pelo narcisista e curá-los no presente. Por exemplo, se o narcisista ativou a ferida de abandono, você deve se tornar o pai ou a mãe ideal para o seu eu, criança ferido. Esta inversão não é uma viagem ao passado, mas uma reescrita do futuro. Ao acolher a parte ferida de si mesmo, você fecha o buraco que o narcisista estava usando como porta de entrada. O trauma não é mais um magnetismo que atrai o predador. Ele é a fundação de sua nova força. O narcisista não pode sobreviver onde a cura genuína está ocorrendo, pois a cura é a afirmação da vida, e ele é um agente da estagnação psíquica e da morte da alma. O confronto com o demônio da psicopatia silenciosa. É crucial entender a distinção entre o narcisista de alto funcionamento e o psicopata social. Carl Jung não viveu para detalhar a psicopatia com a clareza moderna, mas sua descrição da sombra e do mal arquetípico é mais do que suficiente. O narcisista patológico ainda possui um eu aprisionado, um resquício de humanidade que sofre sob o complexo inflado. O psicopata, no entanto, é a sombra integrada de forma maligna. Ele não sente culpa, vergonha ou remorso, pois carece da conexão com a ânima animus e, portanto, da ponte para a empatia. Os 5 golpes mentais letais são mais eficazes contra o narcisista neurótico. Contra a psicopatia pura, a única defesa é a retirada radical e a proteção total do T-. Não há jogo a ser jogado com o psicopata, pois ele não busca suprimento, ele busca a destruição por prazer. A nossa abordagem, no entanto, é válida. O espelho de névoa funciona contra ambos. O narcisista psicopata precisa de uma reação para se sentir real.
A absoluta irrelevância e a indiferença existencial anulam a sua função no seu universo. Você se torna um planeta em outra galáxia. Eles podem observar, mas não podem interagir. A linguagem do inconsciente, o silêncio e o símbolo. O narcisista, em sua superficialidade, só entende a linguagem da vaidade, do poder e da manipulação. O indivíduo que se liberta começa a falar a linguagem do inconsciente, a linguagem dos símbolos e do silêncio. O silêncio, nesse contexto, é um símbolo de fronteira. Ele comunica uma verdade mais profunda do que 1000 palavras. Eu não sou mais um reflexo para você. Eu sou uma entidade. O silêncio é a afirmação da soberania. O indivíduo começa a usar símbolos de poder pessoal em sua vida. A arte, a escrita, o foco no trabalho, o cultivo de relações autênticas. Esses símbolos são a armadura de ouro da individuação, que repelem o chumbo da toxicidade. Eles falam ao inconsciente do narcisista, comunicando uma força que ele não consegue quebrar. Quando o narcisista encontra o silêncio e o símbolo, ele encontra um universo que opera sob leis que ele não entende. Leis que desmantelam a sua estrutura de controle. O veneno se torna letal porque não há mais um corpo hospedeiro fraco para ele habitar. Há apenas a solidez de uma alma que se encontrou, o caminho da autodescoberta e o abandono da vingança. Muitas vítimas, ao iniciar a libertação, sentem um desejo ardente de vingança. O complexo ferido clama por retribuição. A vingança, no entanto, é o último grilhão que o narcisista lança sobre você, pois a vingança exige que você permaneça emocionalmente conectado, gastando sua energia criativa na destruição do outro. Carl Jung nos ensinou que a única vingança legítima e eficaz é a sua própria felicidade e realização. A vingança não é um ato externo, é um estado interno. Ao focar a energia na sua individuação, na construção da sua vida autêntica, você não apenas supera o narcisista, você o transcende. Sua realização se torna a prova irrefutável de que ele estava errado sobre você, de que suas projeções eram mentiras e de que ele não tinha o poder de roubar sua luz permanentemente. Quando você está plenamente ocupado em construir o seu templo interno, o teatro do narcisista desaba por falta de audiência. O veneno que retorna a ele é a visão da sua prosperidade autêntica, uma prosperidade que ele nunca poderá alcançar por estar eternamente preso na imitação e na persona. A sua felicidade é a morte da sua ilusão. A responsabilidade psicológica. O contrato invisível. Um dos passos mais difíceis na jornada é assumir a responsabilidade pela sua parte no contrato invisível do relacionamento. Isso não é assumir a culpa pelo abuso, mas reconhecer a ferida psíquica interna que o tornou vulnerável à sedução e à manipulação. O narcisista preencheu um vazio. Ele ativou uma necessidade. A responsabilidade psicológica é reconhecer. Eu projetei meu ideal de salvação neste ser humano imperfeito. Eu entreguei meu poder para ser validado. Eu agora sou responsável por tomar esse poder de volta. Essa conscientização é o que diferencia a vítima crônica do indivíduo soberano. Enquanto a vítima culpa o predador pelo seu sofrimento, o indivíduo reconhece que o sofrimento foi o catalisador que o forçou a encarar suas próprias fraquezas e a se fortalecer. A responsabilidade psicológica é o golpe final na mentalidade de vítima, que é o que o narcisista mais explora. Quando a vítima se torna um agente de sua própria transformação, o narcisista não tem mais controle. A transcendência do arquétipo da vítima. O arquétipo da vítima é poderoso e sedutor, pois permite a entrega do poder e a justificação do sofrimento. O narcisista faz de tudo para manter você preso nesse arquétipo. A transcendência ocorre quando o sofrimento da vítima é transmutado no sofrimento do herói.
O sofrimento da vítima é passivo e destrutivo. O sofrimento do herói é ativo e transformador. O herói sofre, mas o sofrimento serve a um propósito maior: a busca da totalidade. Quando você vê sua experiência não como algo que aconteceu a você, mas como algo que aconteceu por você, para forçar sua evolução, você transcende a vítima e assume o manto do herói. O narcisista, ao ver que a dor que ele infligiu resultou em sua ascensão, percebe que perdeu o seu poder. Seu veneno se tornou a sua própria medicina. Os 5 passos para a individualização pós-narcísica. Reafirmamos os 5 pilares da libertação, agora vistos como passos essenciais para a individuação. Primeiro passo: reconhecimento e integração da sombra. O que o narcisista acusa você de ser deve ser confrontado em sua própria psique. Aceite suas falhas para que as projeções não o atinjam. Segundo passo: recuperação do tesouro arquetípico. Retire a projeção do ideal de amor e completude do narcisista. O casamento alquímico deve ser interno. Seja a fonte do seu próprio valor. Terceiro passo: desengajamento energético e silêncio. Pare de fornecer suprimento. Torne-se o espelho de névoa. Não reaja, não explique, não valide a persona. Quarto passo: estabelecimento do temeno sagrado. Ative o arquétipo do guerreiro e defina limites inabaláveis. Seu espaço psíquico e físico é inviolável. Quinto passo: residência no si mesmo. Complete o processo de individuação. Não busque a justiça externa. Construa a sua totalidade interna. A sua autonomia é a prova final de que o veneno falhou. A morte da ilusão do amor perfeito. Muitas vítimas se prendem ao ciclo por causa da memória da fase inicial, o love bombing, que foi, na verdade, uma projeção intensa e vazia de um ideal não realizado. É vital entender que o narcisista não amou você. Ele amou a projeção que ele fez de você e a energia que essa projeção lhe fornecia. O que você sentiu não foi amor mútuo. Foi o prazer químico de ter sua ferida ativada e temporariamente coberta pela ilusão. A morte dessa ilusão é dolorosa, mas é o preço da liberdade. Quando você aceita que o amor que você buscava ali nunca existiu, você libera a energia que estava presa na fantasia e a redireciona para o amor real e autêntico, o amor próprio, o amor pela sua própria jornada e pelo seu si mesmo. A cura pela imaginação ativa. Jung defendia a técnica da imaginação ativa como um caminho para dialogar com o inconsciente e integrar complexos. Para a vítima de abuso, a imaginação ativa é uma ferramenta poderosa. Enfrente o narcisista em sua mente, mas não no palco do drama. Enfrente a imagem dele como um complexo, um parasita. Diga a ele em sua mente as verdades que você jamais diria em voz alta. E depois, veja esse complexo se dissolvendo em névoa, retornando ao estado de não existência. A imaginação ativa permite que você processe a raiva, a dor e a injustiça em um espaço seguro, sem fornecer suprimento. Essa liberação interna é essencial para o quinto golpe: a arte de estar sozinho, a grande solidão. O narcisista teme a solidão e, por isso, busca constantemente preencher o vazio com o suprimento alheio. A vítima, ao se libertar, deve aprender a arte de estar sozinha, não por isolamento social, mas por plenitude interna. A grande solidão, para Jung, é o lugar onde a individuação acontece. É o temenos, onde você não precisa de reflexos externos para saber quem você é. É o lugar onde a voz do si mesmo é clara e inconfundível. O veneno do narcisista perde o seu poder quando a solidão se torna o seu refúgio, e não o seu terror. A sua companhia mais preciosa se torna você mesmo, o eco da individualização. O processo de provar do próprio veneno é, portanto, uma jornada de inversão total. Você inverte o foco do externo para o interno, da reação para a ação consciente, da dependência para a autonomia.
O narcisista passa o resto de sua vida repetindo o ciclo com novas vítimas, tentando preencher um poço sem fundo. Você, o indivíduo que se libertou, passa o resto de sua vida construindo um oceano de significado. A visão de Carl Jung nos oferece a perspectiva de que o mal não deve ser combatido de frente, mas deve ser transcendido pela criação de uma consciência superior. A sua luz é a única sombra que o narcisista não pode suportar. Que a sua jornada seja marcada pela coragem de ser quem você é, na totalidade e na beleza complexa da sua humanidade. A essência do ser humano é a busca pelo sentido, pelo significado que transcende a dor e a banalidade. O relacionamento com o narcisista te privou do seu significado, forçando-o a viver o significado dele, a sua história distorcida. A sua libertação é a sua afirmação mais potente de que sua vida pertence apenas a você. Lembre-se sempre da regra de ouro da alquimia psíquica. A transformação mais profunda ocorre no ponto de maior escuridão. O luto pela perda da relação e pela fantasia de quem o narcisista poderia ter sido é o combustível para a sua rubedo, o seu fogo da transmutação. O narcisista é apenas um complexo. Você é o si mesmo. O destino de um complexo é ser integrado ou se esvair na irrelevância. O destino do si mesmo é a totalidade. Escolha o seu destino com a coragem de um herói. A última verdade, a pureza da intenção. Ao aplicar esses golpes mentais letais, sua intenção não deve ser a punição, mas a proteção radical da sua alma. A pureza da intenção é o que garante que você não se torne um espelho distorcido do predador. Se você busca a vingança, você está dançando a música dele. Se você busca a autonomia, você está criando sua própria sinfonia. A pureza da intenção é o escudo mais forte contra a contaminação psíquica. Nós alcançamos a profundidade necessária para que a alma respire. O processo de provar do próprio veneno é uma lição de que o mal, quando confrontado com a verdade do si mesmo, se autodestrói por ser insustentável. Que a paz da sua nova totalidade seja a sua bússola e o seu eterno retorno. A reverberação do silêncio se espalha e o som mais alto agora é o da sua própria integridade. A verdadeira magia reside em reconhecer que o palco é seu e que a peça que você está encenando agora é a sua obra-prima, a sua história de heroísmo. Não há mais espaço para personagens coadjuvantes que tentam roubar a luz. Você é o sol e a lua do seu próprio universo psíquico. E assim, ao se libertar do ciclo vicioso, você se torna o alquimista mestre, transformando a dor em poder. O narcisista provará do veneno não pela sua ação direta, mas pela ausência dela, pela sua luz inatingível. Que o arquétipo do sábio, aquele que integra a sombra e vive na totalidade, guie seus passos daqui para frente. Se você está sentindo a transformação e a expansão de consciência que esta jornada proporciona, é fundamental que você ancore essa energia. Curta este vídeo se você reconheceu que sua dor é matéria-prima para o seu ouro. Comente abaixo com a palavra totalidade para selar seu compromisso com a individuação e o resgate do seu si mesmo. Sua participação não é apenas um retorno para o canal, mas um ato de afirmação para sua própria psique. Compartilhe este mapa da alma com qualquer pessoa que precise entender que a saída do labirinto não é pela luta, mas pela transcendência. E inscreva-se no canal para que continuemos a desvendar os mistérios da psique e a construir um caminho de consciência no mundo. Sua soberania é inegociável. Siga adiante. A busca pela totalidade é a única resposta que silencia a voz do predador. O silêncio que ensurdece a alma é o silêncio da sua satisfação interna, onde a necessidade do outro desaparece. O veneno retorna, e você está livre, livre para ser, livre para criar, livre para amar a si mesmo primeiro. O seu despertar
é o seu maior triunfo. Lembre-se, o que é projetado fora está esperando para ser integrado dentro. Use a sombra dele como um mapa para a sua própria luz. A plenitude é o golpe final. A quietude é a arma mais poderosa. O Narciso, na mitologia, pereceu olhando para o seu próprio reflexo. O narcisista moderno perece quando seu reflexo é negado, quando o espelho se torna névoa. Permaneça na névoa da sua profundidade. Não seja mais a superfície para o jogo dele. A alquimia está completa. Que a sua vida seja um testemunho da força indomável da alma humana. A partir de agora, o único julgamento que importa é o do seu si mesmo. Esta é a verdadeira liberdade. A dor foi a sua iniciação. A sabedoria é a sua coroa. Você não precisa de validação externa. Você é a validação. O caminho da individualização é solitário, mas é o caminho do poder autêntico. Abrace a sua jornada. Fique em paz.